Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer um amigo muito querido, um repórter de altíssimo nível, Fernando Rego Barros, que durante muitos anos atuou aqui na Globo Nordeste, depois foi para Brasília e agora se debruçou sobre um tema que interessa a todo brasileiro, ou mais velho, os novos não, mas é a primeira Copa do Mundo do Brasil em 1958. É esse livro que realmente é o maior sucesso. Fernando, por que você se agarrou com a Copa de 58? Olha, João, primeiro, obrigado por ter me convidado para falar sobre esse livro, né? Um livro que eu escrevi com muito carinho. E com muito trabalho. Muito trabalho, muita dedicação também, porque eu escrevi sobre a Copa de 58 especificamente porque eu achava que se falava pouco sobre ela, né? Foi a primeira Copa que nós ganhamos, né? O Brasil tem as 5 estrelas na camisa, essa foi a primeira estrela, né? Então, eu achava que merecia, sei lá, dar mais detalhes de como foi essa conquista, né? Então, mergulhei nos arquivos, fui atrás de revistas da época, jornais da época, Manchete Esportiva, onde o Nelson Rodrigues escrevia, né? Mário Filho também escrevia. E jornais daqui do estado de Pernambuco, jornais do Sul também, né? O Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, né? Eu procurei ver o máximo como a mídia cobriu aquela Copa, né? Pegar os detalhes da cobertura brasileira sobre aquela Copa e o clima que o Brasil vivia, né? A gente estava lá no governo Juscelino Kubitschek, já com 2 anos de governo, Brasília em construção, a Bossa Nova surgindo, né? Então, assim, havia um clima de otimismo, né? Com relação ao crescimento, o desenvolvimento do Brasil, mas, infelizmente, ainda um clima de pessimismo com relação à seleção brasileira, porque vinha da derrota de 1950, em 54 perdemos de novo a Copa, né? Então, Nelson Rodrigues falava do complexo de vira-latas, né? Que a gente não conseguia superar esse complexo. E, em 58, nós superamos, porque houve um planejamento muito bem feito, né? Como foi, Fernando, a transmissão da Copa? Foi pelo rádio? Toda pelo rádio, né? A televisão já existia no Brasil, mas não havia transmissões ao vivo, muito menos de futebol, né? Então, as pessoas se reuniam em torno do rádio, né? Também não tinha radinho de pilha naquele tempo ainda não? Era no tinha rádio já tinha rádio de pilha. Eu me lembro até uma foto que eu vi numa revista, acho que o Cruzeiro, um grupo grande, assim, de umas 10, 15 pessoas em torno de um rádio de pilha na areia da praia de Copacabana. É uma foto curiosíssima que eu achei. Qual foram os narradores que fizeram sucesso naquela hora? Olha, Valdir Amaral, Fiore Giliotti, né? Esses tiveram carreira longa, né? Carreiras longas e eram... Assim, o ouvinte, né, ele se identificava com esses narradores da época, né? E o que eles dissessem, o ouvinte acreditava, né? O jogo chegava aqui no cinema, as pessoas viam no cinema, mas às vezes quase uma semana depois... Tinha o Canal 100, não era? Canal 100 ainda não era do tempo dessa não, Copa, né? Mas era assim, o jogo, as pessoas iam ao cinema para ver o jogo, só que 2, 3 dias depois, né? Então as pessoas, era como se elas fossem ao cinema para conferir o que os narradores de rádio tinham dito, né? O que elas tinham ouvido pelo rádio, para ver se conferia mesmo, se era daquele jeito que os narradores tinham narrado o jogo. O seu livro, que aliás é uma delícia, ele pode ser encontrado aonde? É da CEP, né? Foi publicado pela editora CEP, né? Já está na livraria aqui no Recife, na Livraria Leitura, do Shopping Rio Mar, na Livraria da Praça de Casa Forte, na Livraria Jaqueira, né? E a gente está procurando distribuir nas livrarias todas, né? Eu quero que vá, o assunto interessa no Brasil todo, eu quero que vá para o maior número de livrarias possíveis. Você fala de futebol, mas tem uma foto de uma gostosa aqui, né? A foto da Miss Colombo. Brasil, por quê? 1958, a Dalgisa Colombo. O Brasil, naquela época, gostava muito, né, João Alberto, de concursos de Miss, né? E a Dalgisa Colombo foi a Miss Brasil daquele ano, de 58, foi até a segunda colocada no Miss Universo, né? E ela entra no livro nesse contexto que eu procuro situar o Brasil, né? Como é que era o Brasil naquela época. Era um país de 60 milhões de habitantes somente ainda, né? E a televisão, como a gente falou, estava no início. Em 58, o Brasil tinha em torno de 300 mil aparelhos de televisão somente. Então, as pessoas realmente se comunicavam e se informavam, né, pelo rádio, né? Por que você escolheu para a capa Pelé, Gilmar e Didi?
Olha, essa foto é emblemática, né? É uma foto que mostra Pelé chorando no ombro de Gilmar, né? Em 50, quando o Brasil perdeu a Copa, Pelé tinha menos de 10 anos, ia fazer ainda 10 anos em outubro, e a Copa foi em julho de 50, né? Ele viu o pai dele muito triste e prometeu para o pai que um dia ganharia uma Copa do Mundo para o pai. E em 58 ele conseguiu. Então, quando acabou o jogo, Pelé caiu no choro e a preocupação dele era: será que meu pai está ouvindo o jogo, né? Será que meu pai já sabe que nós somos campeões do mundo, né? Então, eu achei essa foto sensacional e a gente escolheu essa foto aí para ser a foto da capa, né? E Gilmar é conhecido também por ser galã, né? Gilmar era um dos galãs do grupo. O maior galã era o Bellini, que era zagueiro, que era considerado o cara mais bonito. Tem uma estátua do Maracanã, não é? Tem uma estátua que não parece nada com ele, mas a estátua do Maracanã é em homenagem a ele. E Bellini era, assim, um zagueiro muito forte, muito respeitado, né, no grupo. E foi escolhido o capitão, um time que tinha Didi, Nilton Santos, Zito, tantos jogadores que poderiam ser capitães, né? Mas escolheram o Bellini para ser o capitão e ele correspondeu, né? Assim, ele foi um jogador muito seguro, deu muita sustentação àquela defesa brasileira formada pelo Vicente Feola, né? Que era o técnico. Por que Feola? Diz que Feola dormia nos jogos, é verdade? Olha, eu até falo no livro dessa história. Diziam que ele dormia, mas havia uma outra versão que eu acho que é bastante coerente, que Feola era cardíaco, ele sofria de angina, né? E em alguns momentos, quando a angina apertava... Gordo, né? Quando a angina... Ele era bem gordo e quando a angina apertava, ele fechava os olhos. E aí era fotografado sempre, em alguns momentos, sempre não, mas em alguns momentos era fotografado de olhos fechados e diziam que ele dormia no banco de reserva durante os jogos. Entre desmentir isso, que ele dormia, e contar a verdade, que era porque ele sofria de angina, ele preferiu deixar que... Vamos deixar de dizer que eu durmo para... E como ele foi escolhido? Para não ter que falar que eu sofro de angina. O Fernando, ele foi escolhido, ele era técnico de que time? Olha, o Feola foi técnico do São Paulo em 47 e 48, quando o São Paulo foi bicampeão paulista, né? E depois ele continuou ligado ao São Paulo como supervisor do São Paulo, mas não mais como técnico. E o Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, escolheu ele, sobretudo porque era um homem, ele conhecia já o Feola do São Paulo e sabia que Feola era um homem de diálogo, porque a gente vinha de umas experiências anteriores, né? O Flávio Costa, que era o técnico da Seleção Brasileira em 1950, era um manda-chuva, ele mandava em tudo quem decidia era ele. E o Paulo Machado de Carvalho queria um técnico que você pudesse dialogar, né? Então, escolheu o Vicente Feola e o Vicente Feola era realmente uma pessoa assim, ele ouvia até os jogadores. Paulo Machado de Carvalho era o quê? Paulo Machado de Carvalho era o chefe da delegação brasileira. Aí não era o presidente da CB? Não, ele foi escolhido pelo presidente da CBD, a antiga, atual CBF, né, a antiga Confederação Brasileira de Desportos. Foi escolhido pelo Avelange e o Avelange deu carta branca para ele formar uma comissão técnica. Parece mentira, mas até a Copa de 58, que já foi a 6ª Copa do Mundo, o Brasil nunca tinha tido uma comissão técnica. Escolhia o técnico e o técnico, sei lá, escolhia 1 ou 2 auxiliares e iam para a Copa do Mundo assim, né? Então, essa comissão formada pelo Paulo Machado de Carvalho tinha médico, tinha psicólogo, tinha supervisor, tinha o preparador físico, tudo foi muito bem planejado. Houve só uma falha. A CBD esqueceu de mandar para a FIFA a numeração das camisas dos jogadores. E aí a numeração foi escolhida aleatoriamente por um uruguaio que fazia parte da comissão da FIFA. Ele saiu lá numerando. Por acaso, ele deu o número 10 a Pelé. E aí criou essa mística do número 10 para Pelé. Mas foi por acaso. O goleiro Gilmar, por exemplo, era o número 3. Garrincha, que era ponta direita e naturalmente seria o 7, tinha o número 11. Né? Zagallo, que era o 7, era na esquerda. Parece até uma coisa para confundir os marcadores. Mas não, foi uma coisa totalmente aleatória. O Nilton Santos, que era lateral esquerdo, naturalmente seria 6, era o 12. Então, assim, a numeração brasileira, Vavá era 20. Né? Então, assim, a numeração foi toda aleatória. Né? Ô, Fernando, você conseguiu entrevistar quantos
jogadores de 58 ainda estão vivos? Quantos? Olha, eu tentei entrevistar todos os que estivessem vivos, mas não consegui. Eu entrevistei Dino Sani, em São Paulo, que foi o titular nos 2 primeiros jogos, depois foi substituído pelo Zito. Em Santos, entrevistei Zito e Pepe, e no Rio, entrevistei Zagallo. Tentei entrevistar Pelé quando fui a Santos, mas a agenda de Pelé não bateu com a minha, assim, o assessor dele não conseguiu abrir espaço para que eu entrevistasse Pelé. E eu fiquei muito triste porque não consegui falar com o Pelé, né? Mas, felizmente, Pelé já falou muito sobre a Copa de 58. Ele, inclusive, tem uma autobiografia do Pelé, ele fala muito da Copa de 58. Tem documentários, né? Tem aquele Pelé Eterno, um documentário de 2004, que fala muito também da Copa de 58. E aí eu me vali também, João Berto, esses jogadores que eu ia entrevistar, perguntar a eles sobre Pelé, né? Qual foi a importância de Pelé naquele grupo? Pelé, por exemplo, era muito jovem, né? Tinha 17 anos, então ele não tinha nenhuma pressão sobre ele, né? A pressão estava sobre Didi, sobre Nilton Santos, né? Sobre esses jogadores mais experientes, né? Garrincha tinha 24 anos, né? Então, assim, ninguém ia cobrar de Pelé. Inclusive, Pelé viajou como reserva, né? Ele não era o titular era o Dida do Flamengo, né? Pelé, uma coisa que pouca gente sabe, é que ele quase não ia à Copa. Ele, no último jogo de preparação do Brasil, ele levou uma pancada no joelho direito e se cogitou de não ir para a Copa, o Pelé, né? Quem bancou a ida dele foi o médico, Hilton Gosselin, que disse, não, como ele é muito jovem, ele vai se recuperar. Talvez não para os primeiros jogos, mas durante a Copa ele vai estar recuperado. E, de fato, ele estreou no 3º jogo contra a União Soviética. Ô, Fernando, como foi o roteiro do Brasil até ser campeão? Quais foram os jogos que ele teve? O Feola assumiu em fevereiro de 58, né? Fez um período de preparação em Poços de Caldas e Araxá, Minas Gerais. Convocou inicialmente, porque só podiam ir 22, ele convocou inicialmente 33 jogadores, né? Para Poços de Caldas e Araxá. E aí selecionou, excluiu, cortou, né? Mais 11, né? 11 para poder chegar nos 22. Entre os cortados, por exemplo, estava Canhoteiro, do São Paulo, né? O Almir Pernambuquinho, que era do Vasco, né? Mas aí ele chegou nesses 22. Com esses 22, o Brasil fez 2 amistosos com Bulgária e 2 amistosos com Paraguai, no Rio de Janeiro e São Paulo. Cada adversário jogou uma vez em São Paulo, outra vez no Rio. E teve esse último jogo, um amistoso com o Corinthians, que o Brasil ganhou de 5-0, mas teve essa infelicidade de machucar o Pelé. E seguiu para a Europa, passou até pelo Recife quando foi para a Europa, porque os aviões na época, a autonomia Pané de voo do Brasil, não foi? Pané, na época os aviões tinham uma autonomia muito pequena, né? Então o Brasil saiu do Rio, parou no Recife, abasteceu, foi para Dakar, no Senegal, de Dakar para Lisboa, e em Lisboa seguiu para a Itália, porque antes de ir para a Suécia, o Brasil fez 2 amistosos em Milão, com a Inter de Milão e com o Milan. Venceu os 2 jogos por 4-0. Foi aí que a imprensa esportiva da Europa passou a ver o Brasil como um dos favoritos da Copa, apesar da imprensa brasileira achar que não ainda. A maioria da imprensa brasileira ainda achava o time fraco, que o Brasil ia decepcionar de novo. E aí, uma semana antes da Copa, o Brasil chegou à Suécia. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Fernando Egubaldo sobre esse livro maravilhoso, 1958, Como Ganhamos a Copa da Suécia. Fernando, como foi a trajetória, os jogos que o Brasil teve até ser campeão? Olha, João, o Brasil estreou contra a Áustria no dia 8 de junho, né? Foi uma vitória, o time do Brasil não tinha Pelé nem Garrincha ainda, né? No lugar de Pelé era o Dida, no lugar do Garrincha era o Joel, os 2 do Flamengo, por coincidência, né? Mas o Brasil foi muito bem, né? O Mazzola fez 2 gols e o Nilton Santos fez 1, ganhamos de 3-0 da Áustria. O segundo jogo foi contra a Inglaterra e foi um 0-0, o primeiro 0-0 das Copas, que eu acho interessantíssimo isso, porque já era a 6ª Copa do Mundo, né? Então, durante 5 Copas do Mundo, nós não tivemos nenhum 0-0. Né? Hoje, nessa Copa agora do Catar, em 2022, na primeira fase a gente já tinha tido 5 0-0. Né? Então, assim, na Copa da Suécia, houve o primeiro 0-0 da história das Copas, que foi esse jogo com a Inglaterra.
E o terceiro jogo era contra a União Soviética. Havia um grande mistério envolvendo a seleção soviética, né? A gente vivia a época da cortina de ferro, da Guerra Fria, né? Então, havia muito mistério. Dizia-se que os russos praticavam futebol científico. A União Soviética era considerada, inclusive, uma das favoritas à Copa, porque tinha vencido as Olimpíadas, pelo futebol em 1956, nas Olimpíadas de Melbourne, na Austrália. E o Brasil estreou nesse jogo, foi a estreia do Pelé, do Garrincha e do Zito na seleção, né? E, assim, os 3 primeiros minutos só deu Brasil, né? Na primeira bola, quando começou o jogo, Didi deu para o Garrincha e Garrincha meteu uma bola na trave. Na segunda, Garrincha passou para Pelé, Pelé meteu no travessão. Na terceira, o Didi passou para o Vavá e Vavá fez um gol. Aí um jornalista francês, eu até cito no livro, Gabriel Hanot, do jornal L'Équipe, da França, disse que foram os 3 maiores minutos da história do futebol, né? Então, assim, Pelé jogou muito bem, Garrincha deu um show no jogo. E aí, um negócio de Garrincha, falta combinar com os russos, é verdade? Sim, isso? é verdade. É verdade? Como foi essa história? O Feola falta disse, olha, Garrincha, você vai, na pré-eleção, né, do jogo, você, Garrincha, vai... Quando você receber a bola de Didi, você vai dribla o lateral, dribla o zagueiro, avança, cruza e vai chegar o Vavá ou o Pelé e vão fazer o gol, né? Aí o Garrincha disse, mas o senhor combinou isso com os russos, né? Então surgiu essa expressão que entrou no anedotário, né? Mas foi real. Foi real, foi. Sim, e quando terminou o jogo? 2-0 para o Brasil, 2 gols de Vavá. Um no primeiro tempo, um no segundo tempo. E aí o Brasil já virou favorito, né? Aí passou a ser um dos favoritos, né? Chegou nas quartas de final, o Brasil teve um jogo muito difícil contra o País de Gales. Foi, inclusive, depois que Garrincha estreou, foi o único jogo que Garrincha não conseguiu dar o show dele particular, né? Porque contra a União Soviética ele tinha dado, depois para frente continuou dando, mas os galeses, eles marcaram muito bem Garrincha. Então, Garrincha teve muita dificuldade de dar aqueles dribles, tudo, mas, para você ter uma ideia, o Brasil ganhou só de 1-0, foi um gol do Pelé, o primeiro dele em Copas do Mundo, o Pelé fez 12 em Copas do Mundo, foi o primeiro gol de Pelé em Copa do Mundo e só saiu aos 28 minutos do segundo tempo. Quer dizer, o Brasil, apesar do País de Gales quase não atacar, mas o Brasil teve muita dificuldade de fazer um gol. E depois? Né? Depois do País de Gales, chegamos à semifinal com a França, que era também uma das favoritas, tinha um ataque fortíssimo, né? E ganhamos de 5-2 da França. Nesse jogo, Pelé já fez 3 gols. Foi aí que ele passou a ser chamado pela imprensa europeia e francesa, sobretudo, de rei do futebol, né? Imagina um jogador com 17 anos já ser chamado de rei do futebol participando de sua primeira Copa do Mundo, né? Agora, tem uma curiosidade. A Copa foi em junho, né? Esse jogo também em junho. E em março, na manchete esportiva, depois de um jogo pelo torneio Rio-São Paulo, o Santos tinha ganho do América do Rio e Nelson Rodrigues chamou Pelé de rei, numa crônica que ele escreveu naquela época. Então, o primeiro a chamar Pelé de rei teria sido o Nelson Rodrigues em março de 58. Depois veio a final, o Brasil, que não tinha nunca levado um gol de frente, né? Levou o primeiro gol aos 4 minutos da final. Não foi que Didi pegou a bola, não foi? Não foi essa história de Didi? O Brasil, quem pegou a bola no fundo da rede foi o Bellini, mas passou logo para o Didi, ainda ali juntinho da trave. Que era um líder, o Didi. Que era o líder. Didi era um príncipe, né? Chamava de príncipe etíope, né? Então o Didi botou a bola debaixo do braço e foi andando calmamente rumo ao centro do campo, né? E até o Zagallo me contou que, poxa, Didi, vamos logo, né? E realmente eu vi as imagens daquele jogo, assisti várias vezes no YouTube aquela final. E o Zagallo realmente vai correndo assim para cima do Didi, como quem, vamos logo, vamos começar logo. Didi, calma, a gente veio aqui com o Botafogo, ganhou desses caras, a gente não vai perder agora. Então, de fato, logo quando ele bateu, botou a bola no centro, bateu, deu a Garrincha, Garrincha quase fazia um gol. E pouco depois, acho que foi aos 9 minutos, o Brasil já empatava num cruzamento do Garrincha e o Vavá fez o gol, né? 5-2, não foi? Foi 5-2, no primeiro tempo foi 2-1 para o Brasil, Vavá fez o segundo, e no segundo tempo Pelé fez o terceiro, Zagallo o quarto, os suecos fizeram o segundo deles, e aos 45, o juiz já pensando já em acabar o jogo, Pelé fez 5-2. E essa história
Você falou do Zagallo. O Zagallo não usava a camisa 13, não. A 13 não, com ele era começou... 7. A camisa era do 7, Zagallo, né? Na Mas Copa... ele depois se ligou ao 13, tudo dele era 13, né? Ele ficou conhecido, né, nacionalmente com essa história dele pelo 13, né? E por que é que o Brasil jogou a final de azul? É uma história interessante. O Brasil jogava de amarelo e a Suécia também, né? O Porque Paulo em Machado... 50 era branco, aí o branco Exatamente. deu azar, passaram para amarelo. Exato. Aí na final... Na final, o Paulo Machado de Carvalho achava até que a Suécia, por ser anfitriã, ia permitir que o Brasil jogasse de amarelo e ela de azul, né? Mas a Suécia fez questão também de jogar de amarelo, então foi feito um sorteio, a FIFA decidiu fazer um sorteio, Paulo Machado ficou irritado, não mandou nem representante do Brasil para o sorteio e perdemos no sorteio, quem ficou com o amarelo da camisa foi a Suécia, né? Mas aí o Paulo Machado de Carvalho se pensou, alguém chegou a pensar na camisa branca, mas aí alguns jogadores já ficaram meio... cismados, né? Porque tínhamos perdido em 50 com camisa branca, vamos jogar a final de branco, a gente jogou toda de amarelo, aí foi quando se pensou no azul. E aí no azul o Paulo Machado de Carvalho usou de muita psicologia quando foi falar com os jogadores, lembrou que azul era a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida e que a Nossa Senhora Aparecida protegeria o Brasil, né? Lembrou também que o Uruguai tinha sido campeão com camisas azuis em 30 e em 50, e a Itália em 34 e 38 também com camisas azuis. Então, ele disse, a gente vai jogar de azul e vai ser campeão. E botou o time com camisas azuis e foi esse espetáculo aí de 5-2. Como foi a volta ao Brasil? Olha, a volta foi pelo Recife. Também, né? Foi... dessa vez parando, né? Porque na ida foi só para abastecer o avião. E chovia muito no Recife naquele dia. Era o dia 2 de julho de 58, acho que é uma quarta-feira. E aqui em Pernambuco tinha se planejado fazer uma recepção bem bacana para os jogadores. Mas como estava chovendo muito, a delegação chegou a pensar em só abastecer e seguir viagem, né? Só que o aeroporto dos Guararapes estava lotado, né? Naquela época se chegava muito próximo à pista do aeroporto, né? E Rubem Moreira, que era o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, foi até o avião cumprimentar o Paulo Machado de Carvalho, né? E explicou que tinha toda essa programação para se fazer, haveria uma recepção na Avenida Guararapes, que foi cancelada por causa da chuva, né? E o Paulo Machado tentou dizer que não tinha condições, com aquela chuva da seleção desfilar no Recife, que era melhor seguir viagem. Paulo Machado disse, não, mas está tudo programado. Essa torcida aqui veio aqui só para ver o Brasil, está todo mundo... Aí alguém da delegação disse, não, mas não tem condições. Aí ele disse, não, vocês daqui não vão decolar com esse povo na pista. Eu não vou tirar as pessoas da pista, as pessoas querem ver os campeões do mundo, né? E aí foi o que aconteceu. Alguém da delegação disse, mas aí já vai ser um caso de polícia. Se vocês não deixarem a gente decolar. Aí o Rubem Moreira disse, não esqueça que a polícia aqui é nossa. Então, se concordou em Brasil fazer uma recepção, seria uma coisa rápida, acabou não sendo, porque com a chuva tudo atrapalhou também, né? Mas houve um desfile pelo centro, passaram em frente à Faculdade de Direito, tudo, e seguiram. Houve uma recepção no Clube Português. E, assim, todo mundo correndo, houve discursos, tudo, né? Todo mundo correndo para voltar para o aeroporto, porque argumentaram até quando não queriam que o Brasil descesse no Recife, argumentaram que Juscelino Kubitschek estava esperando a seleção no Rio de Janeiro. E aí, depois da recepção no Clube Português, Vavá foi um dos mais recepcionados, né? Mais aclamados, porque era pernambucano, né? E a seleção voltou para o aeroporto. E, finalmente, só aí conseguiu seguir viagem. E os jogadores gostaram dessa aventura? Olha, gostaram. O Pepe disse que quando viu a multidão, mesmo com toda aquela chuva, a multidão que estava no Recife, ele disse, rapaz, foi só ali que caiu a ficha. Ele usou essa expressão quando eu conversei com ele. Eu disse, rapaz, olha só o que nós aprontamos, ele comentou, né? O Dino Sani me disse também que ficou assim, surpreso com a recepção calorosa, né, daqui do povo pernambucano. Depois foi do mesmo jeito no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, antes da seleção seguir para o Palácio do Catete, o Assis Chateaubriand tinha organizado uma recepção na sede da revista O Cruzeiro, e houve quase que um sequestro da delegação para, antes de chegar no Catete, passar
na sede da revista Cruzeiro. E ele tinha chamado para fazer uma surpresa aos jogadores, chamou todos os parentes dos jogadores, não só do Rio, mas de São Paulo, de todos os jogadores. As famílias estavam todas lá. Mas foi um trabalho gigantesco de pesquisa, não foi? Sim, eu gostei muito, mergulhei mesmo nessa história e eu achava, sabe, João, que merecia a gente contar essa história com mais detalhes, porque toda vez que eu lia sobre a Copa de 58, às vezes era numa revista, era, sei lá, 3, 4 páginas. Aí, poxa, vamos contar mais coisas dessa história, né? Eu só estou arretado com você, que eu estou começando a ler esse livro e não consigo parar. Aí eu preciso trabalhar e dormir. Porque esse livro, quem gosta de futebol, começa a ler e não para. E para terminar, Fernando, que você tem uma legião de amigos e admiradores. Seus projetos profissionais? Olha, eu saí da TV Globo esse ano, no início do ano, né? Não posso lamentar, porque eu só consegui me dedicar à publicação desse livro, até por isso também, né? E estou buscando novas colocações, né? Minha intenção inicial é permanecer em Brasília, né? Seja em algum órgão de imprensa, seja como um assessor parlamentar, assessor de imprensa. Eu sei que o que eu for fazer, eu quero fazer bem feito, sabe, João? Eu procuro me dedicar da melhor forma. Como você fez a vida toda, né? A gente se esforça para fazer bem feito. Mas tem outro projeto assim desse porte? No momento, não. Tenho algumas ideias, mas eu não quero nem falar ainda, porque são só ideias, né? Mas, em princípio, não. No momento, ainda não estou com nenhum projeto já trabalhando nele, digamos assim. Eu estou muito dedicado à divulgação do livro, né? Lancei aqui no Recife, lancei em Caruaru, né? E estou voltando para Brasília, quero lançar lá, se puder lançar no Rio, São Paulo, vou também, né? E quero, assim, como é um assunto que interessa o Brasil todo, né? Apesar de ser futebol, mas a gente sabe que muita gente gosta de futebol, né? Então, estou fazendo o máximo para divulgar também em todos os estados. O que puder divulgar, eu estou divulgando. Certo, nós queremos agradecer, dizer que foi um prazer muito grande e oportunidade para muita gente que às vezes acompanhava Fernando nas edições telejornais nacionais, mas as pessoas se acostumaram muito em ver ele aqui da Globo do Recife e agora ele voltou fazendo o maior sucesso. Esse livro é imperdível. Quem gosta de futebol tem a obrigação de ler esse livro. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.